Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo para amantes da história. Vou falar hoje sobre as armas de cerco de Roma, né? Antes de continuar o vídeo, né? Quem quiser ajudar aí com o meu trabalho, né? Depois deixar o link, né? Lá da Hotmart, né? Do meu e-book sobre a história da Roma Antiga. Quem quiser me ajudar, né? Aí fica opcional, né? Mas quem quiser dar força, né? Vou colocar o link, são R$ 20. Tem a história completa do Império. Todo o período romano, né, da história de Roma, né, desde a época da monarquia até o final do Império Romano, né. Bom, esse é o recado, né, então vamos falar do vídeo agora. As armas de cerco romanas, né, elas principalmente são a catapulta, o ariete, né, tem o onagro também, que é o tipo de catapulta mais leve, né, as torres de assalto e o escorpião, né, escorpião em português, né. As catapultas, né, como todo mundo sabe, né, era uma arma tipicamente grega do século IV antes de Cristo. E as catapultas romanas, né, porque elas começaram catapultas de torção, né, as primeiras, né, não necessariamente romanas, mas era a catapulta é uma arma projetada para derrubar muralhas, né, então tem uma espécie de uma alavanca com a ponta, né, a extensão final, a extremidade final dessa alavanca é côncava, né, onde é colocado o projétil, lembra até uma colher, né? As catapultas, né? O próprio com energia cinética, né? O próprio movimento, ela arremessava nessas bolas, né? Essas gigantes pedras, né? Que eram projéteis, né? Para derrubar, né? Eram simplesmente quatro, né? Era a estrutura, né? Da catapulta geralmente era essa alavanca com um quadrado, né? Um quadradinho onde tinha as rodas, né? Onde o soldado atirava, né? Então, depois teve as torres de assalto, né? Que é autoexplicativo, né? Elas se posicionavam, né? Geralmente nas torres para facilitar, não tinha uma escada geralmente, né? E uma curiosidade é que essas armas de cerco, também as catapultas, elas foram usadas em outros cercos, né? Como Jerusalém e mesmo Dialésia, né? Em vários cercos que os romanos fizeram, né? Avaricum também, né? Aliás, Avaricum era na Gália, né? Então, o outro também que era usado para derrubar arqueiros de cidades inimigas era o Scorpio, ou em português escorpião, né? O escorpião era uma espécie de ancestral das metralhadoras, né? Daquelas Gatling, né? Aquelas metralhadoras giratórias grandonas, né? Era uma estrutura simples de madeira, né? Geralmente dimensões diminutas, né? Não era grande. E geralmente elas atiravam assim, projéteis, então tinha um sistema de alavancas e polias, esse escorpião, essa máquina aí de guerra, e você colocava projéteis numa extremidade, na parte central da arma, e era arremessado, né? E geralmente era usado para matar, né? Arqueiros, né? A longa distância, né? Outra arma, né? Era como eu falei, o ariete, né? Tinha até um ariete chamado músculos também, né? Um ariete pequeno que em português pode ser traduzido como rato, né? Porque ele se movia muito rápido, né? Ele era usado para derrubar muralhas, né? Esses músculos nessa arma romana. Esses arietes, né? Geralmente antes os arietes eram simples troncos de madeira, né? Né? Mas os romanos conseguiram aí criar, né? Um ariete diferente, né? Era uma estrutura de madeira, né? Geralmente, né? Com rodas, né? Lembra até uma espécie de uma pequena casinha de madeira com rodas, onde o ariete ficava no centro, né? Então era mais fácil porque eles eram protegidos. Geralmente eles colocavam. Tinha até casos de relatos de que eles colocavam peles de couro, né? Para proteger contra se os inimigos, né? Tentassem jogar flecha incendiária, alguma coisa, né? Para destruir lá o veículo, né, o ariete, né? Então é óbvio que já existiam esses tipos de armamentos, né? Os romanos não foram os primeiros, né, a desenvolver, né? Há relatos de que os assírios lá por volta dos 700 a.C. já tinham desenvolvido, né,
uma espécie de ariete também, lembrava até um tanque, né? Era um veículo grandão com uma torre, com um ariete no centro, né? Então, esses eram as típicas armas romanas, né? Tinha o onagro, que era também uma espécie de pequena catapulta, né? Que também era usado para derrubar muralhas, né? Então, os romanos foram muito inventivos, né? E há relatos também de que eles têm usado esse tipo de armamento nas triremes, né? As triremes são catapultas, né? Ficou muito famoso, né? Nas batalhas navais romanas, né? Né? Durante, por exemplo, antes de terminar o vídeo, uma curiosidade é que durante a Primeira Guerra Púnica, né? Eles chegaram até a desenvolver uma arma de cerco, né, uma espécie de uma escada, né? Que era usada para atingir o navio adversário, né? O Corvus, né? O Corvo, né? Corvus era uma espécie de uma escadinha que eles acoplavam no navio inimigo, geralmente acho que nos casos dos cartagineses, para invadir o navio inimigo, né? Então era uma arma inédita, né? Lá que os romanos desenvolveram, né? Então são os vídeos, né? São o vídeo, né? Eu pretendo depois falar do Pythias, você já ouviu falar do navegador Pythias, que pode ter chegado próximo à América, lá na Islândia, né? Que chamou de Thule. Então, curtem, comentem, compartilhem, se inscrever, até o próximo vídeo.